Nós louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de estar em família e podemos falar sobre as coisas da nossa alma entre e para irmãos que nos entendem. A verdade é que a existência humana se dá em um ambiente de tremenda incerteza e inconstância. Há dias que nós estamos bem, há dias que nós estamos mal. Há dias de muita alegria e dias de tristeza. Há dias em que nos sentimos vitoriosos e há dias que nos sentimos profundamente derrotados. E às vezes nós temos tudo isso em um só dia ou em uma só semana. Porque é da nossa natureza humana, carnal e caída, a inconstância e a incerteza. E é por isso que nós vemos em Deus esse paradoxo. Nós somos incertos, mas Deus é certo. Nós somos infiéis e Deus é fiel. Nós somos inconstantes e Deus permanece constante mesmo no nosso pecado e na nossa infidelidade. É por isso que nós estamos também aqui, porque nós cremos que Deus, Ele tem algo mais para a nossa vida, tem um curso, tem um conhecimento, tem um relacionamento, tem uma ideia, tem também um cuidado pessoal, um cuidado pastoral, um cuidado terapêutico. E enquanto a Ranúzia falava, eu pensei, por que não nós orarmos uns pelos outros nesse momento? Nós sempre temos repetido que nós estamos entre os nossos pares, e é isso mesmo. Aqui nós não precisamos assim fingir alguma coisa que não somos, ou fazer de conta que nós estamos bem quando a alma está angustiada, ou fazer um sorriso quando o coração está ansioso. Aqui nós podemos estar à vontade, somos uma turma de servos chamados pelo Senhor, que estão aí, como diz o nosso pastor Iraque, na caminhada. Nós somos estes caminhantes e nós estamos aí todos no mesmo barco. E eu gostaria de termos esse momento e nessa total aí tranquilidade familiar, nesse ambiente bem informal que nós temos no Capacitar. Vamos orar uns pelos outros. Eu acho que nós não fizemos ainda uma oração específica por quem está com o coração apertado, quem sabe doente, quem sabe com uma ansiedade aí tomando conta da sua alma, quem sabe uma decisão a tomar, isso tem lhe retirado o sono, talvez um peso que você carrega e você diz, Senhor Deus, quero colocar uma vez mais em tuas mãos. E Deus usa todas as coisas, Deus usa o aconselhamento bíblico, Deus usa o tratamento terapêutico, Deus usa também o momento em que nós oramos uns pelos outros. Vamos fazer isso? Eu vou fazer diferente. Se você está aí, trouxe consigo para esse Capacitar, alguma coisa assim que tem lhe perturbado, lhe tirado o sono, e você quer uma vez mais, com fé no Senhor Jesus, colocar perante Ele, então venha rapidamente aqui à frente, vamos orar juntos, mas aqui na frente. Rapidamente. Alguma coisa bem específica, vamos chegando para cá, vamos fazer aqui um círculozinho, e você vem aqui e coloca uma vez mais perante o Senhor, e nós vamos orando, entregando e pensando nisso, e crendo que Deus, que conhece todas as coisas, Ele luta por nós, e Ele tem a resposta para a pergunta que nosso coração faz, quem sabe a cada dia. E vou fazer agora um segundo convite. Você que está aí, e que você tem vontade de orar por uma outra pessoa, nesse Capacitar, e nós temos vários irmãos aqui à frente, e você tem vontade de orar por uma pessoa, e Deus colocou aí esse desejo no seu coração, sai de onde você está, vem aqui à frente, coloca aí a mão sobre o ombro do irmão ou da irmã, e nós vamos orar juntos também. E vamos ficar todos de pé, e vamos orar a Deus, nesse momento, entregar uma vez mais o nosso coração e as nossas aflições ao Senhor Jesus. Uma coisa que eu gostaria de mencionar, é que Deus de fato conhece o nosso coração. Às vezes nós passamos por enfermidades, ansiedades e problemas que nós não sabemos nem denominar, não sabemos nem explicar. Às vezes nós não queremos, como uma irmã me disse um tempo atrás, pastor, eu queria tanto abrir meu coração para alguém, mas eu não abro porque eu não sei nem explicar o que acontece comigo. Mas Deus, que conhece de fato o nosso coração, nossas emoções, conhece o nosso padrão de pensamento, as nossas angústias, Deus, Ele põe a sua mão de poder, de justiça, mas também de amor e graça sobre a nossa vida e nos dá um ânimo renovado.
E foi falado aqui no primeiro dia, e foi Iraque que mencionou que um dos motivos de Deus nos trazer a este capacitar é para que Ele possa nos fortalecer um pouco mais. Isso é verdade, nós estamos aqui para sermos fortalecidos no Senhor Jesus. Então vamos orar por isso? Senhor Deus, nós te louvamos porque a Tua graça é muito melhor que a vida e porque as Tuas misericórdias se renovaram nessa madrugada passada e se renovarão, ó Deus, logo amanhã bem cedinho. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é Deus totalmente fiel, mesmo na nossa infidelidade. E é Deus totalmente constante, mesmo na inconstância das nossas emoções, da nossa vida, pensamento, decisões e ministério. E quando tudo parece que está acabado, nós percebemos que nós estamos na boa mão do Senhor. Ó Deus, faz descansar a alma dos teus filhos em nome do Senhor Jesus. Aquele que trouxe uma ansiedade, uma preocupação, uma angústia, um pensamento que não sai da sua cabeça, que é o último pensamento ao deitar e o primeiro ao acordar, Deus faz esta alma descansar no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós pedimos também que o Senhor possa prover cura, ó Pai, nas diversas áreas que nós precisamos. Ó Deus, prover cura moral, prover cura espiritual, prover cura física, prover cura emocional, ó Deus. Ó Deus, e usa esse espaço, esse ambiente, para que possamos orar uns pelos outros e aconselhar uns aos outros em nome do Senhor Jesus. Mas, ó Deus, nós queremos orar desta maneira todos juntos nesse momento. Ó Deus, faça o nosso coração descansar um pouco mais em nome do Senhor Jesus. Dá noites boas de sono e sono tranquilo para aqueles que estão insones. Ó Deus, e aquele pensamento que nos preocupa tanto, aquela lembrança que tira a nossa paz, nós queremos uma vez mais colocar em Tuas mãos, mesmo porque já está em Tuas mãos. Mas nós queremos reconhecer que está em Tuas mãos e nós queremos fazer descansar a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Deus nos abençoe, nos faça descansar, nos reanime, nos fortaleça nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Vamos trabalhar. Pegue aí comigo a sua apostila, plantio de igrejas. Nós louvamos muito a Deus pela vida do Iraque, que iniciou o curso de plantio de igrejas ontem à noite. Obrigado, Iraque. Bênção ter você aqui conosco. E tenho certeza que foi um momento assim muito especial e muito proveitoso para todos. Abra comigo a sua apostila, aí na primeira página, que está numerada com página 2, e nós vamos aí começar e passar por essa introdução. O Iraque, ele cobriu e muito bem o capítulo 3 e falou, ainda pinçou algumas partes que nós vamos tocar aqui, vez por outra também, mas nós vamos agora dar uma passada rápida pela introdução e nós vamos entrar então nos nossos pontos principais. Plantio de igrejas, todos têm apostila? Você vai precisar da apostila e vai precisar da Bíblia também. Se não trouxe uma coisa ou outra, sente-se ali ao lado de um crente que você vai, então, acompanhar com a Bíblia na mão. Mas vamos lá. Plantio de igrejas, logo no início, a página 2. Nós temos como alvo principal deste seminário, deste curso de plantio de igrejas, explorar a missiologia a partir de uma teologia bíblica. Ou seja, nós vamos utilizar a teologia bíblica para pensar e entender aqui 3 coisas principais. Em primeiro lugar, uma teologia bíblica de plantio de igrejas. O que a Bíblia nos diz quanto ao plantio de igrejas? Não como plantar igrejas, mas qual é o fundamento teológico bíblico para se plantar igrejas. Então é o primeiro ponto, é teologia bíblica do plantio de igrejas. Nós vamos entender ou repensar ou relembrar juntos aqui sobre o conceito bíblico de evangelho, conceito bíblico de igreja, conceito bíblico de evangelização e assim por diante. Primeiro capítulo, digamos assim, primeira parte desse curso é de uma teologia bíblica. A segunda parte é de estratégia bíblica para plantio de igrejas. E nós vamos focar um pouco mais no apóstolo Paulo. Quais foram as estratégias, os princípios
e estratégias de plantio de igrejas que o apóstolo Paulo usou e que nós devemos usar em nossos dias. Então aí é o segundo filão deste nosso estudo sobre plantio de igrejas, que foca nas estratégias, que é como fazer, o que fazer e quando fazer. A terceira parte, ela é mais focada na aplicabilidade. Ou seja, nós temos a teologia bíblica do plantio de igrejas, nós temos a estratégia paulina para se plantar igrejas, mas agora, como nós podemos aplicar tais estratégias em nossa vida, em nosso contexto e em nosso ministério? Então nós temos essas 3 colunas, e essas 3 colunas formam o nosso curso de plantio de igrejas. Temos, portanto, também 3 objetivos específicos no nosso curso. O primeiro está aí logo no início da introdução, que começa com expor. Vamos ler todos juntos? Expor os fundamentos bíblicos quanto ao plantio de igrejas. Número 2, expor os elementos estratégicos essenciais no plantio de igrejas. Número 3, levar os participantes a refletirem sua dinâmica pessoal e ministerial. Nós vamos ter alguns breves exercícios de avaliação, para que nós possamos avaliar, fazer uma autoavaliação, como nós estamos desenvolvendo e aplicando essas ferramentas de evangelização e plantio de igrejas hoje. Mas alguém pode falar: Ronaldo, mas eu não estou no ministério de plantio de igrejas. Mas não importa, você pode utilizar as mesmas ferramentas para se avaliar e projetar aí uma situação em que você estará ou poderia estar envolvido em tal ministério. Então nós temos aí também essa perspectiva. Eu gostaria de propor aí com vocês, nesta introdução, 3 pressupostos. Não estão escritos, então você pega aí, por favor, uma folha, um papel, um tablet, e você pode escrever 3 pressupostos que nós temos sobre plantio de igrejas neste nosso curso. O primeiro pressuposto é o seguinte: existe uma clara diferença entre evangelismo e plantio de igrejas. Primeira coisa que nós precisamos pressupor ou entender ou esclarecer no nosso curso. Existe uma clara diferença entre evangelização e plantio de igrejas. Eu falo isso porque nós, especialmente nós brasileiros, confundimos mesmo essas duas coisas. Muitas vezes se diz que o brasileiro é um ótimo, missionário brasileiro é um ótimo plantador de igrejas, mas este é um equívoco. O missionário brasileiro, ele é naturalmente um ótimo evangelista. E há uma clara diferença entre a evangelização e o plantio de igrejas. A evangelização, via de regra, ela é um ato. Você pode, em uma só aproximação, ou aproximações sequenciais, você pode em um só ato expor o evangelho do Senhor Jesus, e com isso você está evangelizando. A evangelização é, via de regra, um ato. O plantio de igrejas é um processo. Diga comigo: processo. Foi fraco demais. Processo. Plantio de igrejas é um processo. E é um processo longo que envolve a evangelização, mas não se resume, não se detém na evangelização. Então, evangelizar é bíblico, necessário, prioritário. Plantar igrejas é também bíblico, necessário, prioritário, mas é um processo. Plantar igrejas é um processo que envolve aí alguns elementos, não preciso escrever, que nós vamos conversar bem detalhadamente sobre eles, mas plantio de igrejas envolve, em primeiro lugar, relacionamento. Em segundo lugar, evangelização. Em terceiro lugar, havendo conversões, discipulado. Em quarto lugar, ajuntamento para adoração. Em quinto lugar, treinamento de líderes. E em sexto lugar, multiplicação. Então, tudo isso é um processo. No relacionamento, se você quiser agora particionar, em um contexto transcultural, você tem aí aprendizado de língua, de cultura e relacionamento pessoal. Então você pode aí adicionar um pouco mais. Então, para um trabalho transcultural é aprender a língua, aprender a cultura, gerar relacionamentos, evangelizar, discipular os convertidos, juntá-los para adorar a Deus e ter comunhão na palavra de Deus, treinar líderes e multiplicar esse modelo para que igrejas possam plantar igrejas. Então, se evangelização é um ato, plantio de igrejas é um
processo. Só com isso aí a gente já podia fechar o curso, já está. É um processo. Quando você se compromete a evangelizar, você se compromete a atos pontuais, sem uma necessária ou um necessário comprometimento de longo prazo. Um evangelista ou um evangelizador, ele pode ir em um lugar uma só vez e evangelizar, ou ele pode voltar naquele lugar 10 vezes ao longo de 10 anos e evangelizar. Mas um processo de plantio de igrejas, ele além de ser um processo, ele é complexo e ele demanda continuidade. A falta de continuidade é um dos elementos que mata o processo de plantio de igrejas. Nós vamos aí possivelmente depois de amanhã, nós vamos então esmiuçar aí vários desses passos e nós vamos caminhar juntos. Muito bem. Segundo pressuposto, primeiro é que existe uma clara diferença entre evangelização e plantio de igrejas. Segundo pressuposto, plantadores de igrejas não são identificados pelo temperamento ou personalidade, mas pelo chamado. Então nós vamos aí focar, em primeiro lugar, em processo, em segundo lugar, em chamado, são nossos pressupostos. Plantadores de igrejas não são identificados pelo temperamento ou personalidade, mas pelo chamado. Nós temos muitas vezes também este equívoco. Nós vemos um evangelista, um missionário, ele é bastante extrovertido, ele é falador, ele gosta de estar com gente, ele é movimentado, ele é ativo, e nós pensamos, é um excelente plantador de igrejas. É curioso que o plantio de igrejas nos lugares mais áridos tem se dado na história das missões por pessoas introvertidas e tímidas. Isso tem duas razões. A primeira razão é a razão teológica mais fundamental. É que Deus nos usa em nossa fraqueza, não é isso? Deus usa cada um de nós em nossa fraqueza. E a segunda razão é que nós muitas vezes colocamos esses rótulos de maneira equivocada. Nós colocamos um rótulo a partir do temperamento, a partir do jeito comunicador, a partir da extroversão e assim por diante, mas os direcionamentos ministeriais de Deus seguem uma outra ordem, seguem uma outra lógica, que não é a lógica do temperamento, nem da personalidade e nem da capacidade. A lógica do reino de Deus é uma lógica da graça e é uma lógica também que nós vemos aqui, vamos pensar nesses dias, do chamado específico para algum ministério. Portanto, plantadores de igrejas não são identificados pelo temperamento, ou não devem ser identificados pelo temperamento e personalidade, mas pelo chamado. Olhem bem para mim nesse momento e reflitam comigo, não precisam escrever. Há duas verdades bíblicas maiores na teologia bíblica neotestamentária de chamado. A primeira verdade poderia ser resumida assim: todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Concordam com isso? Concordam, gente? Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Na teologia bíblica do Novo Testamento, todos os que são salvos em Cristo são chamados por Deus. Em primeiro lugar, para a própria salvação. Em segundo lugar, para a santificação. Em terceiro lugar, para a comunhão com os irmãos. Em quarto lugar, para a oração. Em quinto lugar, para a pregação do Evangelho. Então, há pelo menos 5 áreas de um chamado que são áreas extensivas a todo crente. Nós poderemos falar e afirmar biblicamente, todo crente em Cristo é chamado por Deus, e ele é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Então, ser sal da terra e luz do mundo, pregar o Evangelho, não é algo para um grupo de irmãos e irmãs, é algo para todo crente. Essa é parte complementar da teologia bíblica do chamado. Há uma outra parte que, se ela não for utilizada e não abraçar essa primeira parte, ela passa uma ideia equivocada ou parcial dessa teologia. A outra parte é a seguinte, vamos relembrar a primeira: todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. A segunda parte é:
no meio de todos, ele também chama alguns para ministérios específicos. Então, isso também é verdade. No meio de todos, ele chama alguns para ministérios específicos. Agora, deixe-me tentar desmistificar. Ele não chama alguns para títulos, ele não chama alguns para posições eclesiásticas, ele não chama alguns para uma posição de destaque. Isso é uma invenção nossa e inclusive muito carnal. Essa coisa de nós acharmos que alguém que tem um chamado, foi ordenado, foi empossado como missionário, foi enviado, etc., ele precisa aí ser reverenciado. Eu pessoalmente nem gosto do título que é dado para pastores na igreja presbiteriana, que é o título de reverendo, que vem de reverenciar. Mas na ideia bíblica ela é justamente oposta, porque em Romanos capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: querem saber quem eu sou? E ele começa: eu sou Paulo, e ele se define como servo do Senhor Jesus. Querem saber? Eu sou Paulo, e o meu DNA em Cristo é este: eu sou servo do Senhor Jesus, não sou maior, aliás, sou menor. Então, se você é chamado por Deus para um ministério específico, você é chamado por Deus primariamente para servir. Então, não se ache maior, superior, que agora você tem um título, pode dar ordens, tem autoridade que ninguém tem. Deus te chamou, Deus nos chamou para servir. Chamado por Deus é prioritariamente para servir. Efésios capítulo 4, aliás, Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: eu sou Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo. Então, a sua definição é de servo. O seu chamado é para ser apóstolo. Todos são chamados para serem apóstolos? Todos são chamados para serem pastores? Não. Todos são chamados para serem missionários? Também não. Nesse sentido do ministério específico, não. No sentido de que todo crente pode e deve evangelizar, e nós podemos falar todo crente é um missionário, nessa perspectiva de que todo crente deve evangelizar, está certo. Mas uma perspectiva de funcionalidade ministerial, nem todo crente é um diácono, nem todo crente é um presbítero, ou um pastor, ou um missionário. Então, Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo escreve dizendo que Jesus ali no meio de todos, e ele mesmo escolheu, e ali se fizéssemos uma análise textual, é que ele distribuiu dons, ele capacitou alguns, e diz, e ele mesmo escolheu alguns, no meio de todos, para serem, em primeiro lugar, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. No texto mesmo, pastores e mestres é um título só, que é pastor-mestre, mas nós vamos aqui utilizar pastor separado de mestre, porque em outros textos bíblicos assim também encontramos. Muito bem, o apóstolo no sentido histórico, no meu entender, é exclusivo para os apóstolos do Novo Testamento, no meu entender. O apóstolo no sentido daqueles que Jesus chamou para cumprir aquela missão específica de fundamentar a sua igreja na expansão do reino, no início daquela igreja neotestamentária, eu creio que em um sentido histórico é reduzido, específico para os apóstolos do Novo Testamento. Mas apóstolo no sentido mais funcional, vem do termo apostelô, que significa enviar ou mesmo lançar. John Knox, ele dizia que o apóstolo, que é o apostelô, ele dizia isso, eu gosto dessa expressão, ele dizia: o apóstolo é a pedrinha lançada bem longe, onde a igreja como igreja não consegue chegar. Então a igreja, ela pega um apóstolos, alguém que vai ser lançado bem longe, onde a igreja como comunidade, corpo, não consegue chegar. A primeira igreja presbiteriana de João Pessoa pode ir toda junta, se assim quiser, evangelizar uma periferia de João Pessoa. Pode ir toda junta evangelizar uma região do Nordeste. Mas a igreja presbiteriana de João Pessoa não conseguiria ir toda, como corpo, evangelizar uma etnia remota na Amazônia, na Papua Nova Guiné. Então, para que isso aconteça, ela reconhece alguém que está sendo chamado por Deus para ser lançado bem longe, onde a igreja não chegou. Nesse sentido, esse apóstolos, ele é um pioneiro. Ela é a pedrinha lançada bem longe, onde a igreja não consegue como igreja chegar. Então, pega essa pedrinha e lança bem longe. Então, nós temos aí
essa figura deste apóstolo como esse pioneiro, e nós poderíamos até falar um plantador de igrejas em regiões pioneiras, no sentido funcional, não no sentido teológico e histórico, que são apenas esses apóstolos do Novo Testamento, no meu entender. Muito bem, gente? Deixe-me apenas aí finalizar os 5, e aí eu abro para algumas perguntas, pode ser? Tá joia? Muito bem. Muitas vezes, e eu creio que este ensino bíblico contraria a nossa impressão que plantadores de igrejas são chamados a partir da habilidade natural. Mas esse ensino contraria frontalmente este nosso pensamento. Parece-me que é o contrário. Plantadores de igrejas são chamados puramente a partir da graça de Deus e, via de regra, parece-me que eles são aquelas pessoas menos indicadas humanamente falando para o trabalho. Eu até me lembro que a primeira vez que eu falei sobre esse assunto foi em São Paulo, muitos anos atrás, talvez uns 20 anos atrás. Olha, eu era menino, assim. Mas em São Paulo, e aquela escola de missões disse: nós queremos que você dê um seminário, uma palestra, durante uma manhã sobre chamado. E eu comecei uma classe talvez de não mais do que 25, 30 pessoas, e eu comecei fazendo uma pergunta: você é chamado por Deus? E todos falaram: somos chamados por Deus, estamos preparando para a obra missionária, assim, assim. Eu falei: coisa boa. Por que você acha que Deus te chamou? Eu abri com essa pergunta. E pensei que ninguém iria responder. Mas quando eu terminei de perguntar, um jovem se levantou e disse: olha, eu não queria assim falar muito não, mas já que você perguntou, é o seguinte, eu sou engenheiro. E eu tenho, assim, com toda a modéstia, um mestrado na minha área, primeiro da turma. E sei, assim, falar inglês, mas não é um inglês qualquer, eu sei falar inglês fluentemente. E eu acho que Deus olhou do céu para a terra na minha igreja e pensou: o rapaz mais preparado é esse, vou chamar para a obra missionária. Aí uma moça se empolgou e disse: olha, eu não queria também falar sobre isso, mas eu falo 3 línguas. E fala assim, o pessoal admira, porque eu tenho facilidade tremenda para aprender nova língua. Tem gente que não fala uma palavra em inglês, e eu falo 3, eu acho que Deus olhou, pensou: é a moça que fala 3 línguas, é a que vai ser missionária transcultural. E aí o pessoal se empolgou e quase metade da sala e deu uma justificativa com base nessa habilidade. Eu falei: meus irmãos, eu penso o contrário. Eu acho que Deus chama para ser missionário transcultural, especialmente essas pedrinhas lançadas bem longe, aquelas pessoas que são tão duras de coração, que não tem jeito, nem a igreja dá jeito, nem o sermão do pastor, aconselhamento bíblico, nada. E aí Deus pega e lança lá do outro lado do mundo para ver se lá a pessoa se converte. Eu exagerei, é claro, mas a ideia é realmente esta. O campo missionário não precisa de nós, meus irmãos. Deus pode levantar uma pessoa que faz o que eu faço, ou que faça o que você faz, e faria bem melhor do que nós. Deus pode capacitar uma outra pessoa para fazer tudo o que você faz e fazer melhor, fazer o que eu faço, fazer muito melhor. Mas nós precisamos do campo missionário, do chamado de Deus, da caminhada de Deus. Então Deus chama alguns para serem estes apóstolos, essas pedrinhas, o apostoloi, essas pedrinhas lançadas bem longe. Deus chama alguns para serem esses, no original grego, profetes, esse profeta, que é quase que literalmente aquele que fala em nome de, nesse caso, aquele que fala em nome de Deus. É aquela palavra de Deus é exposta de uma maneira tão contundente, e este é um traço da figura do profeta no Antigo, e no Antigo Testamento em particular, que é aquele que fala de uma maneira contundente que nós nunca nos esquecemos. É aquela palavra que ganhou força no nosso coração há 15 anos atrás, e nós lembramos exatamente onde nós estávamos, quando nós ouvimos, quem nós ouvimos, e aquilo mudou nossa vida. Então ele chama alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, serem evangelistas. E aqui precisamos de um esclarecimento. Se todo crente é chamado por Deus para pregar o evangelho do Senhor Jesus, por que ele chama alguns especificamente para serem evangelistas? E para confessar aos irmãos, eu não entendo muito bem esse negócio não, mas eu ouvi o Dr. Shedd falando, e como ele é o Dr. Shedd, a gente, entendeu, aceita que é isso mesmo, não tem que discutir.
Ele diz o seguinte, que o evangelista aqui é quem tem uma facilidade especial para a evangelização. Então é isso. Eu creio que etimologicamente o evangelistes é também aquele que molda com a forma do evangelho. Se for assim, parece-me que a figura do evangelista não é tanto aquele que prega o evangelho, mas é aquele que discipula com o evangelho. Parece-me que é colocar alguém na forma do evangelho. Então é aquele trabalho que ninguém vê, é feito um a um, não é isso? E quase ninguém também dá importância a esse trabalho do discipulador. Mas é um trabalho tremendamente importante, fundamental para a expansão do reino de Deus. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Aí esses poimenoi, esses pastores, que são pastores, não confundam com o título pastor. Nem todo que tem o título pastor é pastor. E nem todo pastor tem o título de pastor. Não é isso? Você chega em uma igreja, quem tem um título de pastor, quem está à frente, com terno e gravata. Mas você conversa com os irmãos que estão aflitos e todos falam, é fulano de tal que vai na minha casa me aconselhar, orar comigo, me apacentar. É fulano que é pastor. Porque no Novo Testamento, o Novo Testamento aqui neste texto e em mais 7 textos, não trata sobre titularidade, mas trata sobre funcionalidade, quem Deus chama para fazer. Muito bem, este pastor, este poimenos, é aquele que tem uma atração pela igreja. Pastor que é pastor não consegue ficar longe de uma igreja, não é, Paulo? Não consegue, o cara fica frustrado, né? Fica assim, mas eu preciso de um rebanho, pastor precisa de rebanho. Meu pai, já falecido, era pastor presbiteriano, mas ele era pastor poimenos, pastor mesmo. E eu me admirava, porque todo final de culto, ele fazia questão de ficar ali na porta da igreja, e cumprimentava todo mundo que saía. E eu, desde criança, eu via meu pai, eu achava engraçado, cumprimentar, ele cumprimentava assim, muito bem, meu irmão, boa noite, boa semana, Deus abençoe. Olha, terça-feira à tarde estou lá para a gente orar por aquele assunto. Minha querida, o seu filho vestibular esse final de semana que vem, todo mundo orando por isso. Olha, sábado quero saber notícia. Olha, minha querida, e aquela situação com o marido. Olha, nós vamos aí, acho que quarta-feira, não é isso? Quarta-feira. Então ali ele sabia das aflições do seu rebanho. E ele tinha atração em estar com o rebanho. Este é o pastor. Depois do pastor, nós temos aí o mestre, não é isso? O mestre que é o didaskalos. O mestre, ele é uma figura interessantíssima, porque o mestre é diferente até no jeito de abrir a Bíblia. Já notaram como o mestre abre a Bíblia? Abre assim um negócio. O mestre não está muito importando se está falando para 3 pessoas ou 3.000 pessoas. O negócio é expor a palavra de Deus. Já viram o Dr. Shedd, que é aí quando nós pensamos na figura de mestre, vem à mente a figura do Dr. Shedd, não é isso? Já ouvi o Shedd falar para um grupinho de pessoas, já ouvi o Shedd falar para milhares de pessoas, é a mesma coisa, do mesmo jeito. E a alegria dele é se o povo entender a palavra de Deus, o amor do mestre é pela palavra de Deus. Já viram aí, ouviram esses pastores ou pregadores, expositores, como Shedd e outros, que eles explicam um texto que nós já lemos 100 vezes, mas quando ele explica a gente entende? Rapaz, era isso, eu li 100 vezes, agora eu estou entendendo. É um chamado de Deus para um ministério específico. Apóstolos lançados bem longe, profetas que falam efusivamente a palavra e confrontam o povo de Deus, os evangelistas que moldam a pessoa com o evangelho e as discipulam. Aí nós temos os pastores que têm atração e querem estar enfronhados com o rebanho de Deus, e os mestres que o amor deles está na palavra, o negócio é explicar a palavra e o povo entender. Muito bem, agora, pense comigo o seguinte: saber quem você é ministerialmente é muito mais importante do que saber para onde você vai. Nós temos um equívoco, eu quero crer que é um equívoco teológico, aliás, missiológico no Brasil, que é pensar que o chamado é geográfico. O chamado, biblicamente, não é geográfico. O que é geográfico é o direcionamento. Deus dá direção geográfica, mas chamado não. Chamado é funcional. Deus chama para alguma coisa, não para algum lugar. Mas, Ronaldo, Deus falou que eu vou para Papua Nova Guiné. E falou claramente, o negócio é esse, está tudo certo, Deus confirmou pela minha igreja. Muito bem, Deus está lhe dando um
Direcionamento. Agora preste atenção nisso. Direção de Deus pode mudar. Você pode ir para Papua Nova Guiné, passar 2 semanas, e depois você vai ali trabalhar em outro local, não é isso? Agora o chamado de Deus, via de regra, permanece. Então se você tem um chamado para ser poimenos, para ser pastor, se você vai para Papua Nova Guiné, você vai ser pastor. Se você for para São Paulo, você vai ser pastor. Para uma etnia indígena, você vai ser pastor. Saber quem nós somos ministerialmente é muito mais importante do que saber para onde nós vamos. Agora, eu não quero falar que não é importante saber para onde você vai. Antes de comprar passagem, você tem que saber para onde vai, né? Então aí é o tempo limite, né? Antes de comprar passagem, tem que saber, ora ao Senhor. Mas nós temos uma visão, no meu entender, biblicamente equivocada de chamado geográfico. E nós vamos, às vezes, em seminários, em missões, e nós ouvimos jovens dizendo assim: eu tenho um chamado para a Índia. E eu entendo que o que ele ou ela está dizendo é que tem uma orientação, uma direção de Deus para a Índia, mas nós usamos o termo bíblico equivocado, usamos chamado para a Índia. E aí tem um peso todo especial, porque se você não for para a Índia, ou você não é chamado, ou Deus não cumpriu a sua promessa. Eu tenho um chamado para... Outro dia um jovem me disse: tem um chamado, Ronaldo, específico para janela 10x40. Eu falei: você já parou para pensar que metade do mundo se encontra na janela 10x40? Né? E conversando sobre isso em um fórum teológico, anos atrás, um teólogo inglês se levantou e disse: Ronaldo, mas aí tem um furo nessa exposição teológica, porque Paulo e Barnabé foram chamados para os gentios. Muito bem, foram chamados para os gentios, não é? Para a obra que lhes enviarei em Atos capítulo 13. Mas preste atenção nisso, naquela época, quem não era judeu era o quê, irmãos? Era gentio. Era uma ideia bíblica de que eles foram chamados para onde o evangelho, para pessoas onde o evangelho não chegou. E esta é a ideia apostólica, a pedrinha lançada bem longe. Mas saber quem nós somos ministerialmente é mais importante do que saber para onde nós vamos. Saber para onde vamos é importante também, mas saber quem nós somos é mais. Por quê? Porque há muitos evangelistas que, por não reconhecerem o seu chamado ministerial, são colocados para trabalhar como mestres, e se frustram, e frustram outros. Há muitos mestres que são colocados para plantar igrejas como apóstolos, pedrinhas lançadas bem longe, e mestres expõem a palavra de Deus para quem quer ouvir a palavra de Deus. E aí você manda um poimenos, que é um pastor, para plantar uma igreja. O pastor sabe cuidar de igreja, mas via de regra não sabe plantar a igreja. E você coloca um evangelista para agora pastorear uma igreja, ele sabe discipular um a um, mas não sabe ou não tem aquele chamado de Deus para pastorear o rebanho de Deus. Há 7 textos que nós poderíamos comparar sobre chamado. Esse não é o nosso assunto é plantio de igrejas, então eu escolhi esse texto para dar essa pincelada para vocês. Deixar bem claro o seguinte: o chamado ele é pessoal, o chamado ele é intransferível, o chamado ele não é geográfico, ele é funcional. Então ele é pessoal, ele é intransferível e ele é funcional. Muito bem. Alguém vai fazer uma pergunta? Sim. Eu repito aqui, irmãos. Certo, uma pessoa, se plantio de igreja é um processo, essa prática no Brasil de uma pessoa ir para um lugar, colocar uma placa e imediatamente começar um trabalho, etc. Bem, nós não estamos aqui avaliando se o processo tem que ser bíblico, nem todo processo é bíblico, certo? Mas nós não estamos aqui nessa altura avaliando o que é o que não é bíblico, estamos falando que é um processo. Mesmo colocar a placa é um processo, porque esse fulano que foi naquele lugar, ele certamente já foi ou ainda irá para conhecer as pessoas, para se relacionar com as pessoas, etc., para fazer uma sondagem, porque se ele não se encontrar com ninguém, ele coloca a placa, mas não tem ninguém no lugar que ele está, certo? E depois que as pessoas começam a vir, há um processo também, tem que se ensinar a palavra, etc., havendo conversões, ou se alguns convertidos já se juntam a ele, que é uma estratégia plantar a igreja a partir de um grupo base também, é uma estratégia bem específica, mas mesmo assim é um processo de passar uma visão de nascimento e expansão de igreja para aquele grupo. Independente da metodologia, nós vamos ver na parte metodológica, que independente da metodologia, sempre plantio de igrejas vai ser
um processo. Agora, nós vamos querer fazer um processo bíblico. E nós vamos ver que muitos processos não são bíblicos. Gente, vamos caminhar. Terceiro pressuposto. Sim, meu irmão, perdão. Se eu pudesse errado falar que nem todos são missionários, porque nós ouvimos que todo crente é um missionário. Muito bem, eu não expliquei bem, me perdoe, mas vou explicar agora. No sentido de que todo crente deve se envolver com evangelização, nós podemos usar o termo missionário para alguém que evangeliza, comumente é usado, então nós podemos falar que todo crente deve ser um missionário, porque todo crente deve ser sal da terra e luz do mundo. Ele deve fazer duas coisas, falar de Jesus e testemunhar de Jesus. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Agora, no sentido funcional de ser alguém que tem um chamado específico para plantar uma igreja ou levar o evangelho onde o evangelho não chegou, nesse sentido específico, de ministério específico, nem todo crente é um missionário, da mesma forma que nem todo crente é um pastor. Mas todo crente pode pastorear, concorda comigo? Eu posso chegar com um irmão que está aflito e falar: meu irmão, eu quero aqui pastorear seu coração. Mas nem todo crente que faz isso pontualmente é necessariamente alguém que tem um chamado pastoral, certo? Sim, por favor. Sim. Ótimo, obrigado, meu irmão. Viu? Se quando as pessoas do local veem um missionário apenas como um agente de entretenimento, que às vezes faz as brincadeiras, chama o pessoal, faz aquele movimentação, etc. Veja bem, nós não controlamos a visão que as pessoas têm de nós. Pense num trabalho transcultural. Você chega em um local, colocar aqui eu e Rossana. Chega em um local, em uma etnia específica, onde você não fala uma palavra da língua que eles falam, eles não falam uma palavra de nenhuma língua que você fala. Então você é visto primeiramente como um inútil, não é isso? Um adulto que não fala nada. Em segundo lugar, além de não falar nada, você não sabe nada da cultura, não sabe fazer nada, não conhece nenhuma etiqueta, não sabe cumprimentar, não sabe sentar na hora certa, levantar na hora certa, comer do jeito certo, assim por diante. Então a visão que as pessoas têm de nós não podemos controlar. Agora, o que nós devemos cuidar é de nós termos o caráter de Jesus em nós, e seja, no que nós estivermos envolvidos, as marcas de Jesus possam ser percebidas em algum momento. Geralmente não são percebidas no primeiro momento, mas são percebidas, via de regra, quando alguém se converte e pensa: olha, então aquilo não era ali uma maneira talvez solta de agir, ou ele não era lento de pensar, ele era humilde, por exemplo, e assim por diante. Tá joia? Vamos lá, terceiro pressuposto. Vamos caminhar, que nós estamos nos pressupostos. Primeiro, que há clara diferença entre evangelização e plantio de igrejas. Segundo, que plantadores de igrejas são identificados pelo chamado. Terceiro, que a norma condutora para o plantio de igrejas é a palavra de Deus. Então, esse é pressuposto do nosso curso. A norma condutora para o plantio de igrejas não é uma estratégia empresarial, não é o que dá certo, não é talvez uma metodologia inovadora que foi descoberta semana passada. A norma condutora que nós seguiremos para o plantio de igrejas é a palavra de Deus. Nós falamos aqui na introdução do curso de Antropologia Cultural que há 3 perigos quando nós expomos o Evangelho sem uma fundamentação bíblica. O primeiro perigo é o perigo impositivo. O segundo perigo é o perigo pragmático. E o terceiro perigo é o perigo sociológico. Eu queria mencionar o pragmático, porque quando nós não usamos a palavra como norma condutora para o plantio de igrejas, a nossa tendência é de querer fazer um trabalho em busca apenas de resultados. Agora, deixe-me explicar uma coisa. Nós queremos resultados. Nós oramos porque nós queremos ver gente se converter e a igreja nascerem. Nós pregamos pelo mesmo motivo. Nós insistimos pelo mesmo motivo. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que nós não buscamos resultados. Nós buscamos resultados. Mas os resultados não são
os elementos definidores da nossa estratégia de plantio de igreja. O que define a nossa estratégia de plantio de igrejas é justamente, ou deve ser, a fidelidade à palavra de Deus. Palavra de Deus. Quarto pressuposto e último pressuposto para o nosso curso. Igrejas em terras áridas são plantadas, e aí você sublinha aí essa próxima palavra, intencionalmente. Intencionalmente. Igrejas em terras áridas, ou seja, aquelas regiões onde o evangelho chegou e ninguém se converte, onde tem missionário pregando a palavra há 15, 20 anos, nenhuma igreja nasceu. Há cerca de 400 e poucas regiões no mundo hoje, em 40 países, que são consideradas terras áridas. É onde o evangelho já chegou há pelo menos 30 anos, ninguém se converteu, nenhuma igreja nasceu. Em alguma região, aí em 40 países específicos ao redor do mundo. Muito bem, igrejas em terras áridas são plantadas, ok, irmãos? Mas está fraco, irmãos, parece que vocês passaram o dia todo sentados estudando, que coisa, vamos lá. Igrejas plantadas em terras áridas são plantadas intencionalmente. David Hazelgrave, isso não é coisa minha não, Hazelgrave, um dos grandes missiólogos, teologia boa e bíblica, grande missionário, ele fez uma pesquisa em 100 projetos missionários na Ásia na década de 70, e ele percebeu o seguinte: 75% das igrejas plantadas em terras áridas, elas haviam sido plantadas porque o missionário plantador de igrejas tinha intencionalidade. O que significa isso? Que ele pensou em plantar uma igreja. Ele não passou por lá dizendo, eu vou passar para ser turista, eu vou vender esse negócio e... se nasceu uma igreja, nasce uma igreja. E a igreja nasceu. Em terras áridas não é assim que acontece. Acontece às vezes no Brasil. Nós ouvimos muito isso. Eu comecei, Ronaldo, uma reunião de oração lá em casa com os vizinhos, depois outras pessoas começaram a chegar e 15 pessoas se converteram, eu estou pensando em começar uma igreja. Então isso acontece em lugares como o Brasil, como a Coreia do Sul, como a Nigéria, como a África do Sul e assim por diante, mas não acontece em terras áridas. Você não ouve essa história no sul da França. Você não ouve essa história em lugares como a Coreia do Norte. Você não ouve essa história hoje na Síria e assim por diante. Igrejas plantadas nas regiões mais difíceis demandam, via de regra, Deus pode fazer e sempre faz o que Ele quer, mas via de regra o que nós notamos é que é necessário orar intencionalmente, enviar missionários intencionalmente e trabalhar intencionalmente para ver uma igreja nascer. Talvez a maior, nós temos aqui irmãos da Juvep que são especialistas em plantio de igrejas no sertão, mas talvez a grande tacada teológica e bíblica dos movimentos missionários plantadores de igreja seja justamente a intencionalidade. Os movimentos plantadores de igreja, que mais plantam igreja, são movimentos que pensam em plantar igreja, se preparam para plantar igreja, têm um projeto de plantio de igreja, ora para ver a igreja nascer e trabalha exaustivamente crendo que Deus há de fazer nascer uma igreja naquele lugar. Estes movimentos geralmente plantam igrejas, os demais geralmente não plantam igrejas em lugares áridos. Ficou claro, irmãos? Intencionalidade. Muito bem, terminamos aí nossos 4 pressupostos, podemos então avançar. Abra a sua Bíblia comigo rapidamente, nós já passamos aí o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, no domingo à noite. Mesmo que uma passada rápida, não é isso? Faz parte aqui da nossa introdução. Nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele, em Atos capítulo 17, com seus amigos, ele plantou uma igreja miraculosamente em 3 semanas. Então o negócio foi assim espantoso, missionários enviados, 3 semanas depois nasceu uma igreja. E ele pregava aos judeus aos sábados e pregava para os gentios nos dias de semana. E o povo se converteu, e o povo amadureceu e era uma igreja boa. E aquela igreja nasceu e nasceu encantada com Paulo, pensando, Paulo é um cara, se fosse Pedro a igreja não teria nascido. Então eles, encantados com Paulo, eles pensavam e tinham essa dúvida sobre os elementos que fizeram a igreja nascer. E Paulo, de 5 objetivos ao escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, um desses objetivos é explicar o que fez a igreja nascer. E ele explica no capítulo 1, versículo 5, e ele diz, porque o nosso, ok irmãos? Evangelho,
O nosso evangelho chegou até vós. Vocês querem saber o que fez a igreja nascer? É simples, irmãos. Tessalonicenses, eu vou lhes explicar. O que chegou e fez vocês se converterem foi o evangelho, não foi o apóstolo. Foi a palavra de Deus, não foi a palavra de homens. Isso fez a igreja nascer. Esse evangelho chegou também em logia, em palavra, em argumentação humana, mas não principalmente. Paulo não diz que o evangelho não chegou em palavra. Ele diz que o evangelho não chegou somente em palavra, mas sobretudo, isso significa que ele chegou também em palavra. Então, olhe só, é preciso aprender a língua, é preciso aprender a cultura, é preciso falar e usar palavras para comunicar o evangelho. Paulo não está dizendo que isso é desnecessário, ele está dizendo que isso não é transformador. O que é transformador é o evangelho quando ele chega em três passos bíblicos. Ele resume aqui. Paulo tem uns 15 textos em que ele resume a sua missiologia entre 1 a 5 versículos. Este é um deles que ele resume em um versículo. Ele diz, porque o nosso evangelho, o que faz a igreja nascer é o evangelho. Segundo lugar, ele chegou também em palavra. É importante também comunicar e ser fiel na comunicação. Mas a comunicação não é o mais importante, porque quando a comunicação do evangelho se dá, em terceiro lugar, no poder de Deus. Em quarto lugar, quando o Espírito Santo age. Em quinto lugar, nós temos que ter plena convicção. A certeza de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. E aí ele fecha em um versículo, aí a sua missiologia. E é mais ou menos assim, esses são os elementos de plantio de igreja. Primeiro, o evangelho. Deixe-me falar algo para os irmãos, mesmo que seja contundente, talvez seja contundente. Ação social não planta igreja. Ação social pode ser uma bênção e se justifica pela necessidade social. Então, a ação social não é uma ponte para plantar a igreja, apesar de que abre portas para a evangelização, mas a ação social, ela se dá por uma necessidade social. Se há carência social, há ação social em amor por aquelas pessoas. Mas a ação social sozinha não planta igrejas. Outra coisa, igrejas não são plantadas em gabinetes. Você pode estudar, fazer mestrado. Eu participei agora de um curso nos Estados Unidos, em que fui participar de um módulo de mestrado em plantio de igrejas. É um dos poucos módulos, um dos poucos mestrados em plantio de igreja. Já havia lá 12 irmãos assim, mas muito afiados no negócio de plantio de igreja. Agora, nós conversamos o seguinte, você pode ter 3 PhDs em plantio de igreja. Se você não for para as ruas, você não planta igreja. É simples assim. Igrejas não são plantadas nos templos, igrejas não são plantadas nos gabinetes e nem nos seminários, e nem no capacitar. Igrejas são plantadas nas ruas, nas casas, nas matas, onde o povo se encontra. Então nós precisamos aí alinhar um pouco desse entendimento quando o apóstolo Paulo ele diz de maneira categórica, o que faz um coração ser transformado é o evangelho. E o evangelho não é uma ação social, o evangelho não é a igreja, o evangelho não é o pregador do evangelho, o evangelho é uma outra coisa. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre a identidade e a natureza do evangelho. Muito bem, o evangelho é pregado no poder de Deus. John Knox dizia que poder é a manifestação de um Deus sempre presente. Deus sempre está presente, um dia ele se manifesta, e é assim que Deus faz. E ninguém sabe quando Deus vai se manifestar. Já tiveram a experiência, se faz a mesma coisa, um dia você é surpreendido, um dia o povo se converte, não é isso? Um dia esse povo se converte, um dia uma igreja é visitada por Deus, um dia aquele crente que está em pecado, ele volta para o Senhor Jesus, um dia. E pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos convence. Não sei se vocês gostam de Frank Schaeffer, mas eu gosto muito de Schaeffer, e em um dos seus livros ele diz o seguinte: nós podemos convencer uma pessoa que ela é pecadora. Concordam com isso? Pecadora no sentido de moralmente imperfeita. Se alguém é moralmente imperfeito, no nosso linguajar teológico, pecador. Então, nós podemos convencer uma pessoa que ela é pecadora, que é moralmente imperfeita. Mas só o Espírito Santo consegue convencê-la de 2 coisas. Primeiro, que ela está perdida. Segundo, que ela precisa de Deus. Nós não podemos fazer isso, é a ação do Espírito Santo. Por isso Paulo diz, querem saber como se planta uma igreja? É o seguinte, leve o evangelho. E o evangelho nós veremos que é o Senhor Jesus. Leve o evangelho. E leve o evangelho também em palavra, e fale direito, e conte bem a história.
mas não é pela sua retórica, eloquência ou conhecimento comunicacional que a pessoa vai se converter, não se engane, é pelo poder de Deus, porque vez por outra Deus se manifesta assim, quando ninguém espera. Em segundo lugar, é pela ação do Espírito Santo, o Espírito Santo é quem convence que o homem está perdido e que precisa de Deus. Em terceiro lugar, e aí que essa teologia paulina interessantíssima, porque até esse terceiro lugar, era Deus que estava fazendo todas as coisas. O terceiro lugar também é Deus quem faz, mas é uma convicção humana, que é essa plena convicção. Em terceiro lugar, o que nós precisamos, dê uma olhada aqui para frente e reflitam comigo, o que nós precisamos como missionários no final do dia é só uma coisa. Eu tenho medo de falar isso e pensar, é só uma coisa, quando ele terminar de falar eu vou embora, acabou, não preciso mais nada. Mas não é isso. Mas o que nós precisamos no final do dia é só uma coisa, é saber que nós estamos no lugar certo, na hora certa e fazendo o que Deus quer que façamos. O Evangelho é de Deus, e aliás o Evangelho é Deus. O poder é poder de Deus, o Espírito Santo é o Deus operando em nós. Então o que nós precisamos, irmãos, nós não podemos errar nesse passo, nós não podemos errar. É nós estarmos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer. E aí é o seguinte, você tem dúvida, espere. Você não está certo, ore um pouco mais. Você não sabe o caminho, se aconselhe com outros irmãos. Mas você não deve estar no lugar errado, na hora errada, fazendo o que Deus não quer que você faça. Muito bem, vamos caminhar um pouquinho mais. Temos 10 minutos. Nesses 10 minutos, eu acho que daria para nós fazermos aqui uma breve análise de Mateus 24:14. Vamos lá? Dá para dar aquela animada ali de final de dia, meio cansado. Está todo mundo cansado mesmo, aí uma análise ou outra a mais não faz diferença, né? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia em Mateus 24:14. Mateus 24:14. E nós vamos aqui, irmãos, ler a palavra de Deus. Palavra maravilhosa do Senhor Jesus para as nossas vidas e o nosso ministério. Mateus 24:14. Nesse texto, Jesus ele explica para os seus discípulos, ele responde a uma pergunta. A pergunta dos discípulos, ela é feita logo mais em cima, e eles querem saber o que há de acontecer nos dias finais, os sinais, para mostrar que o Senhor Jesus, ou que o fim está chegando. E Jesus, então, ele começa agora a explicar que algumas coisas vão acontecer. Mateus capítulo 24. Eu não quero aqui utilizar cores escatológicas para defender uma posição ou outra, quero apenas fazer uma análise rápida textual com vocês. Parece-me que há um primeiro bloco de sinais que Jesus diz que há de aparecer e há de ser visto, que se encontra aqui no versículo 6. Ele responde essa pergunta, querem saber como o dia final se aproxima, quando o dia final se aproxima. Versículo 6. Todos juntos? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Parece que há um bloco de sinais que eu vou chamar aqui de sinais cosmológicos. São coisas que vão acontecer por aí. Ele diz sobre guerras, rumores de guerras, conflitos e atritos e fomes e terremotos. É uma coisa geral, ninguém sabe especificamente quando, nem especificamente onde, nem especificamente de que maneira isso há de acontecer. Então são sinais que eu vou chamar aqui de cosmológicos, que eles hão de acontecer. Depois Jesus ele muda o discurso. Depois de falar sobre guerras, rumores de guerras, ele olha para os discípulos e diz: mas vocês serão perseguidos. E aqui parece-me que ele começa a dar um outro bojo de sinais, que eu vou chamar de sinais eclesiológicos, coisas que vão acontecer com a igreja. Não são coisas que vão acontecer no mundo, são coisas que vão acontecer com a igreja, versículo 9 em diante. Então sereis atribulados, é para a igreja, e vos matarão, os crentes. Sereis odiados de todas as nações, os crentes, por causa do meu nome. E versículo 10, no meu entender, se aplica também à igreja. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então parece-me que esse bloco de sinais eclesiológicos se refere
ao que há de acontecer com a igreja do Senhor Jesus. Então ele pinta aqui um bloco, que vamos chamar de sinais cosmológicos, ele pinta aqui um bloco, que vamos chamar de sinais eclesiológicos, e Jesus dá um terceiro sinal, não é um bloco, mas é um terceiro sinal, que nós vamos chamar de sinal missiológico, que é o versículo 14, que é o nosso versículo, que nós vamos aqui rapidamente analisar. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então, o que, irmãos? Virá o fim. Jesus aqui, ele fecha o seu ensino, ele diz, querem saber, tem um último sinal, ele é missiológico. E será pregado este evangelho do reino, para testemunho a todas as nações, aliás, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos fazer aqui uma rápida análise textual juntos? Aqui quando Jesus diz, e será pregado, o texto original grego é apenas uma palavra, é um verbo, que é o verbo kerirtesetai. Kerirtesetai tem como raiz a expressão grega kerigma. Kerigma é proclamação, é pregação. Agora preste atenção nisso que é importante. Kerigma é quando alguém abre a sua boca e fala de maneira inteligível uma mensagem, transmite uma mensagem. Isso é uma ação que nós podemos chamar de kerigmática. Ele diz, kerirtesetai, e será pregado kerigmaticamente. Isso quer dizer, a igreja do Senhor Jesus, entre todas as nações, abrindo a sua boca e falando, Jesus está vivo. Então essa é a ação kerigmática. Ele diz, e será pregado kerigmaticamente, de maneira audível e inteligível, e o Senhor Jesus diz, este evangelho do reino. E aí é interessante, porque quando a gente vai fazer uma exegese aqui, este evangelho do reino parece algo meio diferente, porque este evangelho, a expressão é tutó evangelion, e tutó é uma expressão objetiva, é quando nós falamos sobre alguma coisa objetiva, esta água. Então parece que nós estamos apontando para alguma coisa. Então quando se lê que esse será pregado kerigmaticamente este evangelho do reino, o exegeta ele olharia e perguntaria, mas que evangelho? Parece que Jesus está apontando para alguma coisa? Parece-me que se refere ao versículo 13. Versículo 13 ele diz assim, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Parece-me que é o evangelho da perseverança e da salvação. Se assim for, nós poderíamos parafrasear dizendo assim, e será proclamado kerigmaticamente, inteligivelmente, este evangelho do reino, que é o evangelho da perseverança e salvação por todo o mundo. Há diversas expressões gregas para mundo no Novo Testamento, como cosmos, por exemplo, que é um mundo definido geograficamente. Uma ilha onde não há ninguém é mundo, do ponto de vista geográfico, de cosmos. Mas aqui o texto utiliza a expressão grega oikúmene. Oikúmene é o mundo definido demograficamente, ou seja, onde há gente. Então uma ilha desabitada é cosmos, mas uma ilha desabitada não é oikúmene. E aqui então diz, e será pregado kerigmaticamente, com pessoas que falam audivelmente, este evangelho do reino, que é o evangelho da perseverança e da salvação, por todo o mundo habitado. Então se um grupo de homens e mulheres for habitar a lua, tem estação lunar, lá não é cosmos, porque lá não é planeta Terra, mas lá é oikomenê, porque lá teria então gente. Será pregado por todo o mundo habitado, e diz, para testemunho a todas as nações. Para testemunho. Mas para testemunho aqui, a expressão que é utilizada, a preposição utilizada aqui, para testemunho, é a proposição que dá uma ideia de funcionalidade. E aqui aqui no português, na nossa versão, talvez na maioria das versões, não fica bem claro. Dá a ideia de que o testemunho é a finalidade, não é isso? Isso vai acontecer para que haja testemunho. Mas o testemunho aqui não é a finalidade, o testemunho aqui é o meio. É por meio do testemunho. Então aqui uma tradução um pouco mais literal seria por meio do testemunho. Agora, prestem atenção nisso que também é importante. A palavra grega para testemunho é martyrion. Então nós temos duas palavras interessantes no versículo 24 que andam de mãos dadas. A primeira é kerigma, que é abrir a boca e falar. A segunda é martyrion, que é testemunho, que é vida. Então, essas duas palavras caminham sempre de mãos dadas no Novo Testamento. Isso é uma coisa assim impressionante. E um dos lugares é este versículo, onde você encontra querigma, encontra martírio e vice-versa.
ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, nos textos bíblicos, via de regra. O que parece que Jesus está dizendo aqui é que a igreja que vai cumprir esse mandato de evangelizar o mundo será uma igreja querigmática e martírica, uma igreja que fala, mas uma igreja que vive, uma igreja que tem teologia, mas tem também piedade, uma igreja que abre a boca para falar nas praças e nas matas, mas uma igreja que tem vida com Deus sozinha no seu quarto. Então é esta igreja que vai obedecer ao mandato, ao chamado de Deus. Agora, qual é o problema que nós temos missiológico em nosso Brasil em relação ao versículo 24? É que nós somos um país evangélico de extremos. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu creio que nós somos. Tem gente que diz assim: Ronaldo, é o seguinte, nossa igreja aqui é uma igreja de oração. É mesmo, meus irmãos, o que vocês fazem? Nós só oramos. Nosso negócio aqui é oração. Não, Ronaldo, aqui nós somos uma igreja, nós valorizamos a adoração. É mesmo, mas o que é? Não, nós temos escola de adoração, nós temos grupo de adoração, nós temos lugar de adoração, nós temos aqui o culto só de adoração. O negócio é adoração. Alguns dizem: não, a nossa igreja aqui não é oração nem adoração, nossa igreja aqui é a pregação da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, parte central do culto, da vida da igreja, mas a igreja onde a palavra é pregada não tem comunhão nenhuma. Então o pastor abre a palavra, fala sozinho, fecha a palavra, o povo vai embora, nem se cumprimenta. E há outras igrejas que dizem: não, nosso negócio aqui é comunhão, não é nem oração, não é pregação da palavra, também não é adoração, é comunhão, mas não tem mais nada. O povo está lá alegre, todo mundo festejando, ali todo mundo amigo, etc., mas não tem, sai sem saber mais nada da palavra de Deus. Nós somos um país evangélico de extremos. Alguns que dizem: nosso negócio é pregar o evangelho, é só pregar, e a igreja está quebrada, porque não tem Bíblia, não tem adoração, não tem comunhão, o povo está pregando a palavra de Deus, e está achando que está fazendo certo. Nós perdemos a ideia, a perspectiva da integralidade bíblica da igreja, que a igreja ela é chamada, em Atos capítulo 2, pelo menos para 5 coisas, para que ela tenha comunhão, ela tenha oração, ela tenha diaconia, ela tenha adoração e tenha também pregação da palavra dentro e fora seria a evangelização. Mateus 24:14, esse será pregado querigmaticamente, audivelmente, este evangelho do reino que é da perseverança e da salvação, por todo o mundo onde há pessoas, onde há gente, por meio de uma igreja que prega, mas também que vive por meio do testemunho aquilo que está pregando. E isso acontecerá panta etnesim, por todas as nações, por todos os grupos que têm língua e cultura própria em toda a terra. Então Jesus ele dá esse fechamento desse sinal missiológico e ele diz: ponto, então virá o fim. A expressão que ele usa aqui, que o texto aliás usa para fim, é a expressão telos, que está ligada etimologicamente à expressão parousia, que significa, indica a volta do Senhor Jesus. Agora, Jesus não está dizendo que quando o último habitante daquela etnia, última etnia não alcançada, ouviu o evangelho, Jesus voltará. Eu já ouvi um teólogo inglês pregar isso com base nesse texto, dizendo: e quando o último missionário pregou o evangelho para aquela última etnia que permanece não alcançada, no momento que eles ouvem o evangelho, Jesus voltará. O texto não diz isso. O texto diz que Jesus não voltará antes que. E aí cada um faz as suas contas, não é isso? Faz as suas contas. Nós temos 1 bilhão de pessoas sem o evangelho, nós temos mais de 100 etnias no Brasil sem o evangelho, 700 mil ciganos, 10 mil comunidades ribeirinhas, 2 mil comunidades quilombolas, e quase 2 mil línguas sem João 3,16, seu próprio idioma. Mas o fato é que nós somos uma igreja chamada para ter mensagem e ter vida, e ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a grande lição desse texto é esta: e ter as duas coisas ao mesmo tempo. É porque esse texto é fundamental para a nossa introdução. E com isso nós encerramos a introdução e vamos passar aqui para o nosso intervalo. Porque esse texto é fundamental para a introdução? Para nós entendermos que há alguns elementos bíblicos necessários para a expansão do reino de Deus. A expansão do reino de Deus não é algo feito assim intuitivamente, que acontece de qualquer maneira, acontece a partir da verdade de Deus. Então acontece a partir, vamos juntar 1 Tessalonicenses 1,5 com Mateus 24,14. A expansão do reino de Deus e o plantio de igrejas
E eu vou explicar daqui a pouco por que nós juntamos plantio de igrejas com a expansão do reino de Deus. Mas eu poderia adiantar dizendo o seguinte: o plantio de igrejas é a maneira mais acertada para assegurar que o evangelho vai permanecer em um lugar por mais de uma geração. A evangelização não faz isso, o plantio de igrejas sim. Mas os elementos necessários para a expansão do reino de Deus e o plantio de igrejas, juntando os dois textos, seriam, em primeiro lugar, o evangelho. Não é isso? Concorda, irmãos? O evangelho. Se não chega o evangelho, igreja nenhuma nasce. Pelo menos igreja bíblica não nasce. O evangelho. Em segundo lugar, a palavra, logia. Não é o mais importante, mas é necessário. Essa palavra, vamos juntar com Mateus 24:14, ela é querigmática. Alguém que abre a pouco e fala, mas é necessário ser também martírica, ter vida condizente com aquilo que prega. Em terceiro lugar, nós temos o poder de Deus. Deus se manifesta e pessoas se convertem. Em quarto lugar, nós temos o Espírito Santo, que é quem realmente faz o negócio acontecer. E em quinto lugar, nós temos aqueles a quem Deus usa, que precisam apenas ter uma coisa, que é pleiroforia, plena convicção. Saber que eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer. E aí as coisas vão acontecendo na graça do Senhor Jesus. Amém, gente? Fraco, o pessoal está dormindo. Amém, gente? Amém. Muito bem, vamos lá então. Nós temos, até onde que é o intervalo? Até quando? Meia hora, tá bom. Então, 9 horas, tá bom? Eu passei um pouquinho, me perdoem. 9 horas nós voltamos.